Boa noite. Meu nome é Zelan Costa e Silva e este é o Jogo do Poder. Uma das grandes reformas, ou um dos grandes projetos que o governo Temer apresentou foi a reforma trabalhista. Estamos em dúvida se ela é positiva para o trabalhador ou não. É isso que nós vamos discutir nesse programa de hoje, conversando com o juiz de Direito do Trabalho e também professor Rodolfo Pamplona Filho, com o advogado Wadi Habib e com o presidente da CUT, Cedro Costa e Silva. Seja bem-vindo aqui ao Jogo do Poder, Pamplona. É um prazer tê-lo aqui. Zelan, é um prazer enorme estar aqui com vocês, conversando sobre a reforma trabalhista, ter a oportunidade de conversar e esclarecer para o cidadão que está assistindo aqui nesses múltiplos canais que passa esse programa, um pouco sobre a reforma trabalhista, sobre as armadilhas que a reforma tem, sobre o canto de sereia que pode nos levar à morte. Vamos falar sobre essas armadilhas, Pamplona. Quais são essas armadilhas e por que ela é tão prejudicial ao trabalhador e por que as pessoas não falam disso? Zelan, olha, isso é interessante para falar para o espectador sobre, como eu posso dizer, como a manipulação sobre a reforma é colocada na mídia de uma maneira que as pessoas chegam a elogiar, chegam a acreditar que isso é bom. Definitivamente isso pode ser bom, mas não para o trabalhador. Não para a visão do direito do trabalho que se tinha sobre o tema. Por quê? Porque se a gente olha o projeto original de uma lei que foi feita a toque de caixa, ele foi apresentado no dia 23 de dezembro de 2016, tornou lei em 13 de julho de 2017, com vigência agora em 11 de novembro, numa situação que se tornou assim em toque de caixa, né? A gente pode dizer, ser célere deve ser bom, não é mesmo? Não, uma coisa é celeridade, outra coisa é o antiprincípio da pressa. Por quê? Porque as pessoas fazem a coisa rápida demais para não dar tempo de pensar. E por que eu estou dizendo isso? Porque você olha o projeto original, você chega a acreditar que o negócio é sério, o negócio é bom. Porque a proposta é combater a informalidade, pensar, diminuir a judicialização, regulamentar aspectos lá da Constituição. Olha que coisa boa, não é mesmo? Ter efetivamente, valorizar a autonomia coletiva. Só que nós temos um projeto de lei que mudava 7 artigos da CLT e 8 da Lei 6.019 do Trabalho Temporário. Na prática, quando chegou na Câmara, mais de 200. Foram 174 artigos da CLT, mais de 200 dispositivos ao todo. E isso é importante esclarecer o cidadão. Não esse discurso é literalmente o canto de sereia. Sabe o canto de sereia na noção assim mitológica, né? Atrair para matar. Atrair para matar. Por quê? Porque o direito do trabalho, depois dessa norma, legislação, mudou o sentido de proteção. Por quê? Eu tenho falado com muita frequência sobre isso, né? Outro dia eu fiz uma palestra, eu fiz assim, o top 10 das maldades. Por quê? Porque há vários aspectos que podem ser destacados. O primeiro, e talvez será muito interessante que você vai ter aqui, um cara que é fantástico, que é o Cedro, vai falar sobre isso, né, na perspectiva sindical, e também na visão empresarial, vai ter o nosso amigo Adi também falando, mas perceba, olha que coisa interessante, fala-se de uma valorização da autonomia da vontade, ao mesmo tempo que enfraquece o sindicato. Pois é. Por quê? Porque diz, olha, o discurso de seria da valorização do negociado sobre o legislado, só que enfraquece os sindicatos. E não é só discussão sobre contribuição sindical obrigatória. Não é isso. As pessoas pegam e distorcem a discussão. Por quê? Porque a questão do esvaziamento do custeio em função do fim da contribuição é somente um dos aspectos da perda, porque não é só perda econômica, é perda mesmo até de poder de barganha. Porque, note, acabou a homologação das rescisões, do artigo 477. Alguém vai dizer, olha que coisa linda, desburocratizar. Desburocratiza? Nada. Retira proteção ao trabalhador. Por quê? Porque, meu amigo, eu sou juiz há 22 anos. Não é assim algo assim de conversa, de boi dormir, de empregador que pede recibo em branco, termo de rescisão em branco, pedido de demissão em branco. E a gente tinha um freio nessa atuação importantíssima dos sindicatos ou do Ministério do Trabalho, né, para verificar onde está recebendo efetivamente, porque hoje assinou o papelzinho,
Mesmo que o cara não tenha recebido nada, o cara vai ter que provar que não recebeu, o fato negativo. Mas não é somente isso. O indivíduo vai dizer, ah, não, então tem que desburocratizar. O banco de horas, que era algo excepcional, que foi criado no Brasil nos anos 90, era algo que dependia de uma negociação coletiva, algo que as empresas queriam, mas era um ponto de barganha de poder discutir pelo sindicato. Bom, agora pode individual. O cara diz, não, mas ainda pode coletivo para um ano. Mas quem é que vai fazer banco de horas coletivo, né, de um ano? Se em 6 meses eu posso fazer por contrato individual, dentro do mês pode ser tácito. Então, perceba que há um esvaziamento do poder. Aí o indivíduo diz assim, ah, beleza, então, mas você tem outros pontos de valorização do sindicato. É preciso entender que há sindicatos e sindicatos. Há sindicatos que tenham força, História e estrutura. histórico de luta, histórico de combatividade. E eu fui juiz no interior da Bahia. E eu convivi, eu estou falando aqui da Bahia, do nosso estado. Né? E eu vejo situações de sindicatos que não eram sindicatos da categoria, eram sindicatos da diretoria. Né? Já ouvi falar de sindicatos que foram criados pela classe empresarial para tentar afastar a aplicação de normas coletivas. Fale-me um absurdo, eu te mostro um precedente. Fale situações de distorção, eu mostro isso. Uma coisa é lidar com sindicatos fortes, atuantes, que fazem, que constroem. Né? Outra coisa é com determinados fantasmas sindicais, pelegos. E isso é algo que acaba sendo estimulado. Por quê? Olha, vou fazer aqui. Repertório de maldades. Tem coisas que as pessoas não sabem. Às vezes eu fico até com um certo pudor. Será que eu posso dizer isso? Aqui pode. Porque eu estou abrindo, né? Estou abrindo o pessoal verificando algumas coisas que as pessoas não estão sabendo. Então temos agora uma situação que é a quitação anual. Se eu tiver que fazer um top 1 das maldades, esse está lá. O top 5 ele está lá. O top 3 também. Acho que é o top 1. Porque esse negócio da quitação, o pessoal diz assim, olha que coisa legal para desburocratizar. Vamos assim, chegar no começo do ano, levar para o sindicato todos os recibos para que dizer se tem alguma coisa a pagar para dar uma quitação. Ou seja, ele não pode reclamar depois. Não pode nada reclamar, mas vamos imaginar. Jogo do Contente, Poliana Menina, aquele livrinho que eu contava para minha filha, né? Ó, assim, olha só. Ah, não, mas é legal, aí se ele tiver algum passivo, ele vai resolver isso logo. É mesmo? Desculpe, mais de 20 anos ensinando, mais de 20 anos como juiz, eu sei. Sabe o que vai acontecer, Zé? Sabe o que vai acontecer, Zé? O que vai acontecer? Vai acontecer agora, depois no carnaval. Os primeiros empresas vão levar para alguns sindicatos isso. E vamos imaginar até em sindicatos fortes. Não vou nem falar de fantasmas sindicais. De sindicatos fortes. E o cara vai dizer, não, tá errado isso, tá errado isso, tá errado isso. Aí o cara vai dizer, ah, tá certo, eu vou pagar, não sei o quê. Quem ficar caladinho, tudo bem. Quem não falar, ah, tem isso aqui, até o final do ano esse cara tá despedido. Ano que vem, quando for fazer de novo, ninguém fala nada. Isso com certeza. Mas, cara, é uma situação, desculpe. Há um filósofo que eu respeito muito, Schopenhauer, dizia, o homem é mau, ele precisa de mecanismos de controle social. O que é que aconteceu com essa reforma trabalhista? Retiraram a maior parte dos mecanismos. Fizeram, ou seja, colocaram a raposa para negociar dentro do galinheiro, sem dar salvaguarda para as galinhas. Uma das reclamações que os empresários sempre fizeram é que ele pagava tudo certinho, aí o empregado ia, reclamava na Justiça do Trabalho e ele ganhava tudo de novo. Mas eu me pergunto, como é que ele ganhava tudo de novo? Se ele pagava, ele tinha recibo. O juiz não vai criar direito onde não tem. Sei lá, para quem diz... sabe, é aquela situação. Sou juiz há mais de 20 anos, professor há mais de 20. Eu ouço esse discurso. Aí toda vez que eu vou dar uma aula, e eu sou alguém aberto para conversar com qualquer pessoa. Quando alguém me fala, eu digo assim, eu convido. Vou convidar você para passar uma semana assistindo audiência comigo. Para ver se essa situação que vocês falam tanto acontece. Pode acontecer? Claro que pode acontecer, porque canalice e tem de tudo quanto é lado, seja de empregado, seja de empregador. Aí é preciso, e pessoas podem ser enganadas. O instrumento de trabalho do juiz é o quê? É o computador, é a caneta. Não é uma espada justiceira que dá visão além do alcance, não é uma varinha mágica de Hogwarts. Não, eu tenho que tentar descobrir. As pessoas precisam levar as provas. Se o indivíduo tem absolutamente tudo, obviamente, essa é uma hipótese de improcedência, e a quantidade de improcedência tem, é possível, sim. É algo que eu convido. Sabe, você está, meu amigo cidadão, você tem por acaso essa visão que eu estou dizendo que é equivocada?
dê o benefício da dúvida. Você pode dizer, não, talvez eu seja, talvez esse juiz seja muito radical, e aí você, então tudo bem, eu não conheço você que está me vendo nesse momento, mas eu estou lhe convidando para assistir a audiência comigo, na 32ª Vara do Trabalho, vocês vão assistir a audiência, você está lá do meu lado, e vocês vão ver se essa situação que vocês estão dizendo que a Corte freguesa, você está convidado para ser meu estagiário, né, simplesmente para um observador, para ver que são situações que se podem acontecer, também são reprimidas. O que há é que a gente precisa entender que a relação de trabalho, a relação de emprego é uma relação profissional. As pessoas têm de perceber que nessas circunstâncias não pode ficar dizendo, é isso, mas não tenho prova. Né? A situação de ausência de prova acaba sendo uma negativa do fato que, sim, eu vou acreditar nos seus belos olhos, é isso? Eu preciso que o indivíduo tenha o elemento probatório para fazer. Por isso é que, em situações como essa, é que se recomenda a conciliação. Por quê? Porque a conciliação, nesse caso, ajuda o indivíduo em que ele até acha que ele pode ter o direito nesse ponto, mas vamos tentar resolver já de uma dificuldade. E perceba que a atuação da Justiça do Trabalho é primeiro para tentar conciliar, para tentar pacificar o conflito e não estimular o litígio. O que é que acontece? Do ponto de vista do direito material, nós temos várias maldades, como diz, quitação anual, nova forma da contagem da prescrição, o trabalhador autônomo que, nessa situação, com liberdade aqui, a gente tem total liberdade de falar, nessa situação que, às vezes, eu fico imaginando o que passa na cabeça de alguém que faz uma lei a toque de caixa, dá 120 dias para que, na vacácio legis, para que a pessoa se adapte, e aí, dias depois de vigência, já muda um monte de coisa para medida provisória que tem eficácia imediata. Quer dizer, é uma situação de alguém que cria um instituto e nem ele acredita. Né? Então, há pontos que criaram, que era tão maldoso, que na MP a gente chega assim. A impressão que deu, sabe aquela velha piada de botar o bode na sala? A impressão que botaram em relação a essa medida provisória é a gente olha a medida provisória, vê a quantidade de maldade que havia antes, que é uma medida provisória mal escrita, cheia de erro de construção frasal e com dispositivos que se copiam entre si, um Ctrl-C, Ctrl-V, né? A gente chega a achar que é coisa boa. Por quê? Porque o anterior era tão ruim. Né? Então, uma das coisas que eles amenizaram em termos, foi o tal do trabalhador autônomo. Por quê? Porque o dispositivo tinha, na reforma trabalhista, uma regra que eu ia dizer que seria imbecil. Quero dizer que o trabalhador autônomo não é empregado. Conte uma novidade. O trabalhador autônomo não é empregado, nunca foi e nunca será. O que há era a situação de fraude, que se reconhecia como empregado. O quê? Criaram algumas dificuldades para dizer que, olha, se botar as formalidades, né, se fez o contratinho, se fez o registro formal de um contrato, já está provado que não é empregado. Cabe ao empregado agora provar a fraude. Quando, tradicionalmente, quando você, na Justiça do Trabalho, suscitava a existência de uma relação trabalhista não empregatícia, você como empregador, você como réu, você tinha que provar outros elementos. Por quê? Porque quem frauda faz tudo bonitinho. E o que é que vai acontecer, claro, nesses dispositivos que estimulam essas outras modalidades, essa precarização? O que vai acontecer é que a relação de emprego, como se conheceu, vai mudar. E, na verdade, vai se tornar absolutamente excepcional. E esse trabalho intermitente é outra maldade? Outra maldade, porque o que é que acontece? O indivíduo fala e perceba, o trabalho intermitente é uma maldade tão grande que as pessoas manipulam e não percebem a manipulação. Por quê? Porque o trabalho intermitente é garantido que o salário mínimo hora. Aí o indivíduo bota um valorzinho um pouquinho maior do salário mínimo hora, e aí depois começa a fazer conta. Se você trabalhar 8 horas por dia, 30 dias, você vai ganhar mais do que o salário mínimo. Só que você não vai trabalhar mais de 30 dias. Você não vai trabalhar 30 dias, que tem dias de repouso, você não vai ter o repouso remunerado. Sim, e ele ainda vai ser obrigado... você vai ter que fazer isso. E ele ainda vai ser obrigado a contribuir para o INSS, Exato. Senão não tem aposentadoria. A maldade agora, o que acontece? Eu digo com absoluta liberdade. Por exemplo, saiu contratações para o trabalho intermitente, R$ 4,45 por hora. Na boa, meu amigo, se você for ali na frente do shopping da Bahia, né, e mendigar, você vai ganhar mais do que R$ 4,45 por hora. Por quê?
Porque nós temos um povo trabalhador, honesto, decente, que chega a cogitar que isso é algo bom. Ó, melhor ter só isso do que não ter nada. Mas perceba que a lógica do direito do trabalho é proteger com um patamar civilizatório mínimo, com um mínimo em que você é protegido até de você mesmo. Por quê? Porque o trabalhador é o primeiro que renuncia dos seus direitos na necessidade. Para manter o emprego. Para manter o emprego. Então, o direito vinha para justamente frear esses impulsos. Eu falo isso. Eu tenho 2 filhos. Ora, pelos meus filhos eu me prostituo, pelos meus filhos eu mataria alguém. Mas isso é algo que não é razoável, que não é valorizado do ponto de vista jurídico, ético e moral. Mas perceba, se é uma situação de necessidade, a ideia é que o direito venha para que eu não cogite, ou se cogitar, eu tenha o freio. O direito do trabalho vinha também para isso. E nesse ponto, nós estamos abrindo, não é porteiras, nós estamos abrindo janelas, cercas, tudo, e retirando a proteção. Né? Dizer, e aí eu quero falar especificamente aqui para os nossos telespectadores, dizer que essa reforma vai aumentar posto de trabalho é mentira. É uma enganação. Fazer isto chega a ser uma maldade. Por quê? Porque, de fato, você pode ter número, e número dá para manipular. Dizer assim, ó, claro, o indivíduo vai diminuir o posto de trabalho, o cara que ganhava salário mínimo vai ganhar agora 1/4 do salário mínimo, mas ele está empregado. E aí você manipula dizendo isso. Vai pegar os dados como? A reforma entrou em vigor em novembro. Nós sabemos que dezembro é o período que normalmente aquece a economia por causa do Natal. Aí o indivíduo, olha, contratações temporárias, não sei o quê. Daqui a pouco, estou aqui, não estou exercitando o dom da profecia, não. Mas você vai ter a propaganda institucional. Aumentar o posto de trabalho. É só fazer, checar, ano por ano. Se esse não é um período em que, em função de necessidade, em função de circunstâncias, você tem um aumento nominal dos postos de trabalho. Para diminuir tudo depois de fevereiro. Então, é preciso compreender que o que é que está acontecendo nesse país? Nós vivemos um discurso de ódio, de um país dividido, em que as pessoas ficam numa situação tal de, olha, se você vai falar ou quer esclarecer o cidadão do que vai ter, você é coxinha, ou você é mortadela, ou você é... O que eu digo, você seja coxinha, você seja mortadela, você só não seja pamonha. Você precisa entender o que é que está acontecendo. E, nesse ponto, não se submeter a manipulações. Estude. Não há nenhuma propaganda, porque eu não ganho nada com isso. Eu fiquei tão preocupado com a reforma trabalhista, mas tão preocupado com a reforma trabalhista, que eu, no curso que eu entrei em contato, eu disse assim, gente, eu quero gravar vídeos e eu quero disponibilizar para todo mundo. Eu botei o meu canal no YouTube, botei 65 vídeos explicando tópico por tópico. Por quê? Porque o cidadão precisa saber o que vai acontecer. O indivíduo fica nessa ideia de poder opinar sem saber. Porque hoje, o que é que as pessoas não sabem os institutos e elas já opinam. Sou a favor, sou contra. E sou a favor, sou contra, não é a opinião técnica, é Bavi. O cara pode ter bom gosto de torcer por Bahia, pode ter mau gosto de torcer por vice. Aí é com liberdade. É claro, é minha brincadeira aqui, todo respeito a outra categoria ou a outro time. Mas perceba, aí é paixão. Paixão é uma coisa. Análise técnica é outra. A gente precisa compreender que há uma sequência. A gente só falou aqui da quitação anual, da nova prescrição, do trabalho intermitente, do trabalho autônomo, mas há muito mais. Né? Todos os sentidos. O direito do trabalho foi construído para estabelecer uma retribuição mínima decente e também uma limitação de horas para que o indivíduo pudesse ter recuperação da sua rigidez física, ter o seu contato social. O que é que acontece? Nós estamos agora com um sistema. Estamos voltando à escravidão? Estamos voltando, ou pelo menos a um período, né, do início da Revolução Industrial. Ou seja, a ideia o que você tem efetivamente é uma mudança de modelo. A expressão boçal do pessoal do direito é uma mudança de paradigma. É isso mesmo. Por quê? Porque está mudando o modelo do sistema das relações de trabalho no Brasil e as pessoas não estão percebendo.
Pamplona, eu gostaria muito de agradecer sua presença aqui e dizer que esse papo não termina aqui não vamos fazer outro programa. Para mim será um prazer, você é uma grande figura, presta um serviço maravilhoso ao cidadão, tendo essa oportunidade de debate. Quero dizer aí que os meus sucessores aqui na cadeira são pessoas que eu respeito muito, tenho extremo carinho, cada um com a sua visão sobre o mundo, mas eu digo, seja o que eles vão falar, seja o que nós falamos aqui, meu amigo, você que está em casa, estude, pesquise, leia, informe-se. E o convite é sério. Será um prazer recebê-lo lá na 32. Voltaremos logo depois dessas mensagens comerciais aqui no Jogo do Poder. Voltamos já já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando essa noite sobre a reforma trabalhista. Já conversamos com o juiz do trabalho, Rodolfo Pamplona Filho, e agora vamos conversar com o advogado Adir Habib, que é a favor da reforma. E logo depois vamos conversar com o presidente da CUT, Cedro Costa e Silva. Adir, seja bem-vindo ao Jogo do Poder, é a primeira vez conosco aqui. Obrigado, Zilã, pela oportunidade. É um prazer imenso estar aqui nesse programa que, sem dúvida nenhuma, tem uma grande repercussão e um grande serviço prestado à sociedade. E estar em contato com o telespectador e falar de um tema que é um tema bastante palpitante para o momento, que é a reforma trabalhista. E veja, você acabou de comentar que eu sou a favor da reforma trabalhista. Se é a favor ou ser contra, isso é muito relativo, depende do que você chame de ser a favor ou Ou você ser considera contra. a reforma como positiva? Eu acredito que a reforma é necessária. E veja só, acabamos de ouvir aqui a opinião do Dr. Rodolfo Pamplona e lembro o seguinte, René Descartes, grande filósofo, ele numa obra Discurso do Método, ele dizia o seguinte, a coisa mais bem repartida do mundo é o bom senso. E por que o bom senso é a coisa mais bem repartida? Porque cada um de nós se julga muito bem dotado dele. Quando eu formo minha opinião em torno de um tema, eu acho que a minha opinião ela está pautada no bom senso. E quando você diverge dela, você também acha que a sua opinião é mais sensata do que a minha. Porque ele diz que o bom senso é bem repartido, porque todos nós nos julgamos bem dotados. E aí ele fala, mas se o bom senso é bem distribuído... efetivamente bem dotados, o mundo seria outro, né? Mas ele diz, mas se o bom senso, se todos se julgam donos do bom senso, por que as opiniões são divergentes? Aí ele fala que as opiniões são divergentes porque nós construímos os nossos pensamentos por caminhos diversos, que está pautado nas nossas crenças e valores. Então perceba, Zilão, o que eu quero dizer é o seguinte, a lei em si não é boa e não é ruim. A lei vai ser aquilo que nós queremos que ela seja. Nós vamos aplicar a lei de forma que seja sensata. E o que eu vejo, na verdade, é muito preconceito. É muito preconceito da seguinte forma. Se diz, mas agora o empregador só vai contratar trabalhador intermitente? Agora o empregador vai se valer da quitação anual, todo ano ele vai obter do trabalhador a quitação anual. E se não é telespectador, a quitação anual já existia no passado. Anteriormente, o trabalhador rural não tinha prescrição quinquenal, mas o empregador rural ele poderia se valer da quitação anual. Eu sou filho de Itabuna, zona eminentemente rural, onde boa parte dos empregos é gerado na zona rural. E lhe confesso que não conheço nenhum caso de nenhum empregador que se valeu do termo de quitação anual. Na verdade, existia na lei apenas para o empregador rural, não foi mas ela não tinha eficácia. Ela não tinha eficácia. Quer ver outra coisa, Zilã? E telespectador. Se fala agora da jornada a tempo parcial. A jornada a tempo parcial já estava na CLT antes da reforma. Você tinha a possibilidade do empregador contratar o trabalhador para laborar por 25 horas, sem direito a hora extra. O que a reforma alterou? O que era 25 horas sem direito a hora extra passou a ser 30 horas sem direito a hora extra e 26 horas com direito de até 6 horas suplementares. Mas percebam que isso já existia na CLT. E lhes digo, não conheço nenhum caso de empregado admitido a tempo parcial. No Brasil tem aquela coisa, a lei que pega e a lei que não pega. E é como eu disse anteriormente, se falar porque o empregador agora vai contratar, o empregador agora vai fazer, isso é preconceito. Agora, eu até posso concordar parcialmente contigo se nós estivermos falando com empresas grandes, empresas até multinacionais, empresas do polo, empresas tradicionais que efetivamente seguem a lei à risca e que têm uma relação com o seu trabalhador, uma relação de produtividade. Mas pelo interior da Bahia, pelo interior do Brasil, tem muito empresário que, na realidade, se ele não coloca o trabalhador como escravo, porque ele não pode, mas se ele pudesse, ele faria isso.
Eu ouso discordar da sua opinião, Por Zila. favor, discorde. Eu ouso discorde. discordar e pelo seguinte fato. Quem mais gera emprego no Brasil é o pequeno e microempreendedor. Esse é que mais gera emprego. E perceba o seguinte, esse pequeno e microempreendedor Não estou querendo dizer... é o cara que está dentro da empresa, Zila. Esse cara está dentro da empresa, junto com seus empregados, trabalhando juntos, se tornam amigos. Eles se tornam amigos, você acaba construindo uma relação de muita proximidade. E lhe digo o seguinte, conheço muito pequeno empregador que tem uma relação de proximidade e tal com seus empregados, que um frequenta a casa do outro, eles participam de reuniões sociais, eles negociam inclusive quando o empregado precisa ser ausentado do trabalho, eles negociam. Agora a gente precisa conceituar o seguinte, perceba, existe bom empregador e existe mau empregador. Existe bom trabalhador e existe mau trabalhador. Sim, tem aquele é cara que acha que não precisa produzir para ganhar. Você compreende? A gente só precisa separar o joio do trigo. Mas gente boa e gente ruim tem dos dois lados. Então perceba o seguinte, ó, quando a gente fala de trabalho intermitente, por exemplo, e você tocou aqui com o doutor Rodolfo Pamplona sobre o trabalho intermitente como se fosse uma coisa muito prejudicial. Eu não vejo sob essa ótica. Primeiro, e vou lhe explicar por que eu não vejo sob essa ótica. Só vai caracterizar o trabalho intermitente aquela atividade que justificar. Eu soube que disse que parece que uma empresa estava anunciando vaga para trabalhador intermitente para o sujeito trabalhar todo final de semana. Isso não é trabalho intermitente. Isso pode ser trabalho a tempo parcial, qualquer outra modalidade, mas não é trabalho intermitente, porque perceba, a lei fala que o trabalho intermitente ele sofre alternância entre período de atividade e período de inatividade. É preciso que o empregador, quando ele quer recrutar aquele empregado intermitente, ele manda um convite com 3 dias corridos de antecedência. O empregado tem 24 horas para responder se aceita ou não o convite. A sua recusa, o seu silêncio equivale à recusa. Então, perceba que é preciso que o trabalhador tenha o direito de dizer, ó, eu não vou aceitar esse final de semana. Esse final de semana eu não posso trabalhar porque eu já estou com minha agenda lotada, eu tenho outras atividades para fazer nesse dia que você me solicitou. Mas você só é intermitente essa atividade. Mas você concorda comigo que com 12 milhões de desempregados, aquele pessoa que foi convidado e recusar, ele não vai ser convidado de novo? Mas não é bem assim, não. Primeiro que, veja, o fato dele recusar, isso não rescinde o contrato. E agora com a MP 808, que o doutor Rodolfo Pamplona até comentou aqui, que trouxe algumas modificações à reforma trabalhista, o que ela diz é o seguinte, o contrato intermitente ele continua ativo, ele só se extingue se durante 12 meses esse trabalhador não for requisitado. Depois de 12 meses, esse contrato é extinto. Mas perceba que só é intermitente quando o trabalhador tem o direito de dizer esse final de semana ou esse dia que você me chamou, eu não vou, eu não posso ir, e perceba, o silêncio dele equivale à recusa. O que eu entendo com isso? O trabalho intermitente vai se aplicar àquelas empresas de produção de eventos, que você não tem uma certeza efetiva de quando vai ter atividade. Talvez para uma diarista que você pode, Zila, por exemplo, contratar uma diarista na condição intermitente, e você diz, ó, eu vou querer faxina na minha casa semana que vem, na terça e na quinta. Tipo assim, ela trabalhou para você, você vai pagar imediatamente para ela o 13º salário, as férias proporcionais com 1/3, o repouso semanal remunerado, você vai fazer o depósito na conta vinculada dela do FGTS e recolher a contribuição previdenciária. Então perceba que você regulamentou uma atividade que já existia na prática e você trouxe segurança a essa pessoa que trabalha como diarista. Você trouxe segurança às pessoas que trabalham com produção de eventos que viviam na informalidade. Então, a gente tem que analisar que, para tudo, claro, existem os dois lados da moeda. O que me parece que trouxe realmente segurança, mas trouxe segurança para o empregador, mas não para o empregado. Não necessariamente, não. Eu queria até, Zila, e já que você tem uma opinião divergente, porque perceba, todo mundo diz prejudica, mas eu tenho uma opinião, mas eu estou lhe provocando. Mas veja o que acontece. Eu não vejo ninguém concretamente dizer qual o direito efetivo do trabalhador foi retirado. Perceba o seguinte, nenhum dos direitos sociais, garantias sociais, foi retirado. O direito a férias com 1/3, o direito ao repouso semanal remunerado, o direito à hora extra, adicional noturno, FGTS, nenhum desses direitos foi suprimido. Você percebe? E você acredita que essa reforma vai provocar e gerar mais empregos? Olha, Zila, eu vou lhe dizer o seguinte, o México é um país precursor em trazer para a Constituição
direitos e garantias sociais. Foi o primeiro país a colocar na sua Constituição o direito a férias anuais remunerada, o direito ao repouso semanal remunerado, limitação de hora extra. Diga-se de passagem de 1918 para cá. Então, veja, foi o primeiro país a trazer garantias sociais. E aí eu não consigo entender porque nos Estados Unidos não tem férias anuais remuneradas, não tem fundo de garantia, não tem 13º salário, não existe esses direitos. Eu não consigo compreender por que os mexicanos arriscam a vida nas mãos de coiote para trabalhar nos Estados Unidos. E aí eu chego à seguinte conclusão, é que nos Estados Unidos não tem os penduricalhos, mas efetivamente o trabalhador tem um valor hora digno, que lhe dá sustento. Essa afirmação, que eu inclusive já ouvi essa afirmação por outra pessoa, ela contém uma falácia interna. O mexicano que migra para os Estados Unidos, ele não tem qualificação nenhuma. Ele não tem qualificação, porque se ele tiver qualificação, ele encontra emprego no próprio país e vai estar abarcado pelos direitos e garantias que esse país tem. Esse mexicano que cruza a fronteira, ele não tem essa qualidade ou esse grau de instrução necessário para ocupar determinados postos. Ele vai trabalhar pelo que ele pode ganhar mais. E, efetivamente, os Estados Unidos pagam mais. Mas paga mais, mas deixa ele completamente sem benefício nenhum. Não tem direito algum. Ele não pode ficar doente. Veja, mais uma vez, como dizia Descartes, o bom é isso, da dialética é isso, é porque as opiniões divergem. E mais uma vez eu vou divergir, porque perceba, e vou trazer um exemplo nosso aqui, pátrio. Quantos brasileiros qualificados vão para os Estados Unidos trabalhar clandestinamente, como garçom, como faxineiro, etc. Advogados, inclusive bacharéis em direitos, vão para os Estados Unidos trabalhar como faxineiro. Pessoas qualificadas vão para os Estados Unidos almejando uma melhor condição social num país que não tem garantias trabalhistas como tem o Brasil, você percebe? E você deve conhecer exemplos de pessoas brasileiros que vão para os Estados Unidos, pessoas qualificadas. Então, o que eu diria é que não são só as pessoas desqualificadas que vão para os Estados Unidos. A gente precisava até fazer uma pesquisa com eles para ver se eles estão satisfeitos com o resultado que conseguiram lá. Bom, pelo que aí realmente você está certo quando fala em pesquisa, mas pelo que a gente até vê de acompanhar no noticiário, são pessoas que até estão relativamente bem, tanto que não querem voltar. Muita gente não quer voltar, mesmo tendo familiares no Brasil. Mas talvez seja, mas aí o que tá? Mas aí são outras influências, como segurança, que aqui nós vivemos numa guerra civil, só que não é declarada. A violência é uma coisa absurda, a falta de emprego, a falta de respeito pelo cidadão. Isso efetivamente tem aqui. E por esses fatores eu também trocaria para viver em qualquer outro lugar. Porque lá nos Estados Unidos ainda tem pelo menos um pouco mais. Mas as pessoas não é só em busca de segurança, mas sim também de melhoria social da condição econômica, né? Isso é o sonho dourado de todo mundo com os Estados Unidos, é porque é um país que tem oportunidades, né? Então as pessoas buscam muito Mas vamos ver uma questão específica dessa reforma, como por exemplo o tratamento da grávida no trabalho de locais insalubres. Mudou agora com a medida provisória. Com a MP 808 mudou, exatamente. Então, mas era tão ruim que mudaram. Veja, o que acontece? Não existe lei perfeita. Você não consegue apontar uma lei perfeita. Porque é claro que toda lei ela precisa ser melhorada. É aquela coisa, a lei nada mais é do que a evolução histórica da sociedade e a gente vai percebendo que ela precisa de ajuste. Foi o que foi feito, foram feitos ajustes com a MP 808. Você falou muito bem, a grávida antes, no texto original, ela poderia trabalhar em local de insalubridade, grau leve ou médio, e ela só não trabalharia se apresentasse atestado médico. Isso agora com a MP se inverteu. É proibido o trabalho da grávida em qualquer atividade insalubre, salvo se ela espontaneamente apresentar atestado médico em se tratando de insalubridade em grau leve ou médio, mas ela precisa espontaneamente apresentar o atestado médico de sua própria Então confiança. veja que isso modificou. E falando objetivamente, eu queria exatamente tentar bater aqui alguns pontos objetivos para demonstrar a você que não há supressão de direitos. Então vamos lá. Quando a gente fala, por exemplo, eu vou bater num tema bastante polêmico aqui, que é horas de percurso, horas itinere. As horas itinere, se você observar os precedentes que nortearam a construção da súmula 90 do Tribunal Superior do Trabalho, ele dizia a respeito do seguinte: o Brasil naquela época era um país eminentemente rural. Estou falando dos primeiros precedentes que originaram a súmula 90. Então o trabalhador chegava à sede da fazenda, dali ele pegava um pau de arara para ir trabalhar no mato. Esse tempo de percurso entre a sede da fazenda e até o mato, onde ele trabalhava, não era contado na jornada de trabalho. Os trabalhadores começaram a ir para a Justiça do Trabalho e dizer o seguinte: olha, eu cheguei na sede da fazenda,
Então, no momento em que me apresento ao empregador, esse tempo tem que ser computado. E efetivamente deveria, porque ele estava num percurso internamente na Fazenda. A Justiça do Trabalho começou a reconhecer esse direito, é evidente, como não poderia ser de forma diferente, e depois foi sendo alargado para outros segmentos, culminando na seguinte acepção: se a empresa fica em local de difícil acesso ou não servido por transporte público, o tempo gasto na condução fornecido pelo empregador seria computado na jornada de trabalho. Agora eu te pergunto o seguinte, Zilan, qual é melhor para o empregado? A empresa fornecer condução ou não fornecer condução? E perceba que quando o empregador fornece condução ao seu empregado, ele ainda assume outro ônus, porque qualquer acidente de percurso ele passa a ser responsável. Se porventura acontece um assalto dentro desse ônibus, ele pode ser responsabilizado, inclusive a indenizar. Esse aí também é um dos pontos, porque tarifaram a possibilidade de indenização para isso. Essa reforma agora mudou com a MP, mas ela chegou a tarifar pelo valor do salário. Que agora é o teto da Previdência Social, tá? Mas veja, só para terminar, e a gente vai, eu vou entrar nesse assunto específico da tarifação do dano moral, eu acho que isso é importante para que o telespectador compreenda. Mas veja, então, como eu disse, qual é melhor, que a empresa forneça ou não forneça o transporte? É claro que é mais cômodo para o empregado quando o seu empregador fornece o transporte, que o pega na sua residência ou nas proximidades, o leva para o trabalho e o traz de volta. E quando você tinha muita demanda trabalhista buscando o reconhecimento daquele período como horas em itinerário, horas de percurso, e às vezes até mesmo quando a empresa estava situada em local servido por transporte público, o trabalhador ingressava em juízo. E é claro que ingressar em juízo representa um prejuízo não só para a empresa, como para a sociedade, porque nós custeamos a máquina estatal, judiciária, trabalhista, nós custeamos com os nossos impostos. Então, perceba, ele mesmo, quando não tinha direito, ele acionava o aparato estatal judiciário. Agora tá... Então, perceba o seguinte... Nós estamos terminando o nosso tempo. Me fale aí sobre a tarifação do... Tá, mas só para concluir, me permita só concluir a questão do... Então, o que eu acho, quando a reforma tirou do âmbito trabalhista o direito às horas de percurso e diz que as horas de percurso não mais serão computadas, eu acho que isso pode ser um incentivo a que os empregadores forneçam transporte. Aqueles que não forneciam passam a fornecer. Você compreende? Então, agora, quanto à tarifação do dano moral, perceba o seguinte: alguém sempre vai valorar a sua dor. Alguém sempre vai valorar. A lei trouxe parâmetros, mas essa valoração sempre foi feita, porque o juiz sempre valorou. E você tinha, quando se fala em dano moral, as decisões mais díspares possíveis. Você tinha, de repente, uma indenização de 50 mil reais por perda de um dedo, e você tinha indenização de 20 mil reais por perda de um braço. Acontecia, certo? E perceba que com a MP se trouxe agora que a tarifação é pelo teto da Previdência Social, cujo valor hoje é R$ 5.531,31. Então, você vai de 3 a 50 vezes o teto, sendo que a lei diz que se houver reincidência, esse valor pode ser dobrado, havendo reincidência, esse valor pode ser dobrado. E mais, a MP 808 disse que esse parâmetro de tarifação não se aplica ao caso de perda de uma vida. Então, se houver o evento morte, o juiz não está adstrito a nenhum parâmetro para julgar. Ele vai fixar a indenização de acordo com aquilo que ele entender que é o mais coerente, que é o mais justo. Percebeu, Zilan? Percebi. E telespectador. Vadir, nós vamos ter que fazer outro programa convidando você, porque nós precisamos explorar outros aspectos dessa reforma. Mas, de qualquer forma, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Estou à sua disposição, Zilan. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Foi muito bom estar com você, telespectador, conversando e mostrando aqui o meu ponto de vista, demonstrando as minhas convicções, é claro, e evidentemente, como eu disse, não é que eu acho que a lei é perfeita, não. A lei precisa de ajuste, evidentemente, tudo na vida precisa de ajuste, mas estamos aqui para construir e se constrói pelo diálogo e pelo debate. Muito obrigado, Vadir. Voltamos no próximo bloco com Cedro Costa e Silva, falando também da reforma trabalhista. Não perca, já já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando essa noite sobre a reforma trabalhista. Nós ouvimos o juiz do trabalho, Rodolfo Pamplona Filho, vimos o advogado Vadir Habib, e agora vamos ouvir o presidente da CUT, Cedro Costa e Silva. Cedro, seja bem-vindo mais uma vez ao Jogo do Poder. Boa noite e vamos ao debate. Cedro, você ouviu a opinião de Rodolfo Pamplona, você viu a posição de Vadir. Agora eu quero saber qual é a sua posição, qual é a posição da CUT em relação a essa reforma trabalhista. Boa para o trabalhador? Primeiro dizer que
a posição do Rodolfo, doutor Rodolfo Pamplona, eu tenho total acordo. Eu acho que o caminho é esse, defender sempre os direitos dos trabalhadores que foram conseguidos ao longo de muitos anos à base da negociação, né? E quanto ao doutor Wadi Habib, eu quero dizer que discordo da sua posição, mas eu quero dizer que ele fez um debate com bastante respeito e valorizou ainda mais a discussão, diferentemente da intolerância que a gente vem percebendo nas redes sociais e isso não nos permite debater cotidianamente da forma que deve ser debatido essa questão que é muito séria para o país. Nós não estamos só preocupados com a questão da reforma trabalhista, nós estamos preocupados também com os rumos que o Brasil está tomando. Por exemplo, construíram uma lei que congela o orçamento da União, né? Por 20 anos. Por 20 anos, né? E isso, no nosso entendimento, e não só sou eu que afirmo isso, né, vai faltar dinheiro para a saúde, para a educação, para a segurança. Regulamentaram o projeto da terceirização, sem limites, a terceirização agora passa a valer na atividade fim das empresas também. E não mudou nada em relação aos salários, não mudou nada em relação aos treinamentos das pessoas no ambiente de trabalho, não alterou nada na questão salarial, que continua uma diferença de 27% entre um trabalhador próprio, entre um trabalhador terceirizado. Por falta de treinamentos, são trabalhadores que mais se acidentam no ambiente de trabalho, são lesões, afastamentos, até mesmo amputações e mortes, né? E agora aprovaram a reforma trabalhista, a Lei 13.467, totalmente em desacordo com o pensamento da sociedade brasileira, o pensamento do trabalhador, da trabalhadora. Mas você acha que houve debate suficiente para que o nosso telespectador, o trabalhador, efetivamente debatesse ou tivesse opinião? Porque eu acho que a maioria das pessoas está completamente perdida em relação ao que vai acontecer com essa reforma. Existia um fórum no Ministério do Trabalho que fazia essa discussão. Esse fórum foi terminado, foi acabado e, em seguida, veio o debate da reforma, ocupou esse espaço e é essa reforma que nós temos, que nós não concordamos. Ou seja, a conversa foi, olha, a gente precisa fazer a reforma trabalhista porque para gerar mais empregos, a lei trabalhista no país ela é muito antiga, mas não, a gente anualmente a gente vem negociando acordos coletivos de trabalho, a gente vem atualizando a lei e mais de 60% da CLT ela foi alterada, foi atualizada. E dizer mais o seguinte, foi essa CLT que gerou esse boom enorme de empregos nos últimos 14 anos, vamos dizer assim. Inclusive, verificando que os trabalhadores conseguiram ganhar mais, o comércio conseguiu vender mais, vendeu automóveis, produtos da linha branca, vendeu muitas casas, os trabalhadores passearam mais, investiram mais, a poupança aumentou, pôde investir no rentismo, ou seja, foi gerado com essa lei trabalhista um ambiente bom, tanto para o trabalhador como para o patrão. O que a gente precisa perceber é que o que foi que aconteceu no nosso país? Foi uma mudança de projeto, né? Sim, mas essa mudança de projeto tem um fundo político, e aí eu quero lhe provocar também um pouco, foi pelo rompimento da política social do Partido dos Trabalhadores, pelo descalabro das coisas que estão aparecendo aí em termos de corrupção. Aí o povo se posiciona de forma contrária ao governo dos trabalhadores, que inclusive a CUT apoiou durante um determinado tempo, eu acho que todo o tempo, né? E a reação agora vem para salvar a economia, que supostamente teria sido destruída por esse governo, e quem está pagando a conta agora é o trabalhador. É uma provocação. Olha, primeiro dizer que, se a gente for fazer o que é que está acontecendo, interpretar a conjuntura atual do Brasil, a gente pode afirmar tranquilamente que houve uma ruptura do processo democrático, né? Forças de direitas,
forças conservadoras de uma forma grotesca, desrespeitosa, golpista, assumiram o controle do país, mantêm os votos através de alguns parlamentares que topam qualquer parada que sejam para lhes defender e também atingir os seus interesses. E não defender o Brasil, que despontava como uma grande economia mundial, um país dotado de muita água, muitas riquezas naturais, que podia mais rapidamente, com todo esse petróleo que tem, ir se desenvolvendo a partir dessa matriz energética, gerando empregos na cadeia produtiva do petróleo, com a construção de mais refinarias, a produção de petróleo. Mas você não acha que essa retomada neoliberal, esse crescimento do conservadorismo da sociedade brasileira é um resultado direto dos equívocos do governo do PT? Não, eu discordo completamente. Agora, quero admitir apenas um equívoco aqui, como não fazer reformas no seu governo do PT, como deveria ter feito, exemplo, a reforma dos meios de comunicação. Hoje a gente tem um canal de televisão majoritário que desinforma as pessoas e distrai. Pelo menos esse programa aqui é aberto. Eu estou falando, né, da grande mídia de televisão brasileira associada ao capital internacional, que desinforma bastante as pessoas com seus programas, suas novelas, o próprio futebol, apesar de não ter nada contra a novela, futebol, programas, mas eu acho que a população precisa entender isso. A população precisa entender, olha, nós temos 13 milhões de desempregados, né, e eu tenho um canal de televisão que, quando a classe trabalhadora melhorou, o governo passado fez coisas muito boas e importantes para o país, essa televisão não divulgava, não dava nenhum valor. Mas bastou, em 2013, a juventude brigar por 20 centavos na passagem do automóvel. De manhã, eles falaram que era coisa de baderneiro, de vagabundos e tal, mas no outro dia já voltaram atrás, perceberam que a partir dali poderiam incentivar as pessoas a ir para as ruas com o discurso de moralidade, e aí deu no que deu. Aquelas grandes marchas, transmissão ao vivo, para de transmitir novela, para de transmitir futebol, para mostrar que o povo está indo para a rua lutar contra a corrupção, mas esse discurso também se verificou em 1964, se verificou com Juscelino, se verificou com Lula e com a presidenta Dilma. Então, o que aconteceu no país é uma onda internacional, né, de revanches, de recrudescimento da direita conservadora neoliberal, invadindo os países como o Brasil, países da América do Sul, América Central e também do Oriente. Então, resultou nesse golpe, o retorno das forças conservadoras ao comando do país de uma forma totalmente abrupta, e é isso que as pessoas precisam entender. Então, se a gente tivesse feito essa reforma, poderia não ter acontecido isso. Um dos focos dessa reforma é a destruição talvez seja a palavra muito equivocada. Vamos assim, estão tirando os dentes do sindicato para ele lutar pelo trabalhador. Você concorda com essa afirmação ou eu estou errado? Olha, eu acho que o sindicato ele cumpre um papel constitucional muito importante de organizar a sociedade, defender direitos dos trabalhadores, mas não dá para fazer o que fizeram, né? Construir na reforma trabalhista o negociado sobre o legislado, né? Acabar com o imposto sindical e querer parar essa luta, esse meio que os trabalhadores tinham para se defender, sem criar outra alternativa. Mas, Cedro, veja bem, a OIT, inclusive, ela fala em liberdade associativa, ela liberdade sindical, autonomia sindical, e ela é contra o imposto sindical. Mas a CUT também é. A CUT, no seu nascedor, em 28 de agosto de 1983, ela já nasceu e colocou no seu estatuto lutar contra o imposto sindical. Só que nunca houve acordo entre as outras centrais para a gente extinguir, acabar com o imposto sindical, por considerar o imposto oficial. Não partiu a partir da luta dos trabalhadores, e sim uma concessão do governo. E a CUT afirma e diz o seguinte, olha, o imposto sindical acaba, mas o sindicato é que tem que ir para a base, negociar com a sua base,
qual é a forma de financiamento para a luta. É isso que nós defendemos. E o trabalhador, ele tem conhecimento e desenvolvimento suficiente para financiar e entender o papel do sindicato? Olha, tanto assim que eu tenho sindicatos filiados à CUT que devolvem o imposto sindical para a categoria. Eu acho um negócio assim, ver o dirigente sindical viajar essa Bahia toda com o cheque do trabalhador, chega lá e devolver o imposto sindical. O Sindai faz isso e outros sindicatos filiados à CUT também fazem isso, né? Portanto, o trabalhador, cada vez mais, ele começa a entender qual é o papel do sindicato, que é ele que tem que contribuir para essa luta, porque senão ele não vai ter o resguardo do seu reajuste salarial, não vai ter o resguardo dos seus direitos que foram conquistados ao longo de muitos anos, né? Então, o trabalhador, se ele não entendeu isso ainda, ele tem que passar a entender rapidamente, porque está vendo o que é que está acontecendo aí. Portanto, eu acho que o trabalhador brasileiro ele é bastante esclarecido, né? A CUT fez uma campanha pela anulação da reforma trabalhista, nós colhemos mais de 1.300.000 assinaturas, vai ser entregue ao Senado. No dia 23 e 24, vamos estar fazendo um seminário internacional em São Paulo para discutir a reforma trabalhista. Enfim, eu quero dizer também que a reforma foi aprovada, mas a CUT não vai deixar essa reforma pegar, né? Estamos associados a mais de 200 juízes do trabalho que vão dizer que não vão cumprir essa lei no tocante àquilo que é diferente do que diz a Constituição Federal. Veja bem, aí a gente precisa esclarecer, porque muita gente está dizendo que os juízes não vão cumprir a lei. Eles não podem fazer isso. Eles podem interpretar a lei como inconstitucional se houver pedido do advogado, né? Olha, seja o que for, mas... Ele não pode dizer que não vai cumprir a lei. É isso, seja o que for, o Brasil todo, a maioria dos brasileiros, pesquisa que saiu ontem... e eu gostei muito dessa pesquisa, esqueço o instituto agora, mas ele diz o seguinte: o povo brasileiro ele é mais do lado do socialismo do que do conservadorismo. Ou seja, foram perguntas bem elaboradas e feitas à sociedade que o resultado é que o Brasil ele se vê enquanto país, nação, pessoas com direitos que possam estar se desenvolvendo de uma forma igualitária, com um senso de justiça, paz, democracia social. E não é isso que a gente está vendo hoje. Nós estamos vendo hoje mudanças, alterações da lei, mas parece que de uma forma a punir o povo brasileiro e oferecer aquilo que o Brasil tem de melhor, que é a água, a terra, petróleo, as nossas hidrelétricas, os nossos bancos estatais, ou seja, tudo isso está sendo entregue ao capital estrangeiro. E depois, qual é o país que vai sobrar? É como me perguntaram outro dia, vem cá, você já leu a Constituição Federal todinha? E no final, o Brasil morre ou vive? É isso que a gente precisa responder para o povo brasileiro. Uma outra coisa que eu quero lhe provocar, tá certo? É que recentemente na internet circulou o boato, não sei se é boato, é isso que nós vamos esclarecer, de que a CUT, os funcionários da CUT iam entrar em greve porque estavam todos sendo demitidos. Olha, a Central Única dos Trabalhadores, ela é a maior central do Brasil, ela é a quarta maior central do mundo, né? Ela é a central que é a maior aqui da Bahia e da América do Sul. Então, logicamente, com o fim do imposto sindical, os sindicatos seguraram os seus orçamentos e aquele dinheiro que eram repassados para custear a CUT nacional, as CUTs estaduais, essa verba diminuiu e, em outros casos, foi feito um contingenciamento. Portanto, nós elaboramos um programa de demissão voluntária, os trabalhadores aderiram porque negociamos isso. Agora, a imprensa que tem interesse em dividir trabalhadores noticiou de forma errada, mas vocês não vão conseguir dividir a CUT, dividir a classe trabalhadora. Está tudo em paz e
o plano de demissão voluntária está colocado, é isso que a gente vai fazer, porque existe acordo, inclusive com o sindicato que representa esses trabalhadores empregados nas centrais. Certo, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Esse boato, então, está desmentido. Exatamente. A CUT, inclusive, lançou esse E outra, vamos lutar por emprego e vamos reverter essa situação. Qual é o recado que você daria? Estamos chegando ao final. Eu gostaria que você chegasse para o nosso telespectador e dissesse a ele o que é que o movimento sindical, não estou falando especificamente da CUT, vamos falar de todo mundo. O que é que o movimento sindical espera da população brasileira, espera do trabalhador em relação a essas mudanças? Então, trabalhador e trabalhadora do Brasil, né, compreendam a situação que nós estamos vivendo e comecem a lutar pelo seu país. Esse Brasil, ele é nosso. Esse país não é dos americanos, nem dos europeus, nem dos árabes. Esse país é dos brasileiros. Um Brasil de brasileiro para brasileiro. É isso que a gente precisa combinar entre nós e defender o nosso país, defendendo também os nossos direitos, as nossas empresas estatais. E é por isso, notícia de primeira mão, que em 2008, logo no início do ano, nós vamos chamar o Congresso do Povo para discutir uma pauta de crescimento e desenvolvimento combinada com toda a sociedade e pelo Brasil. Sérgio, gostaria muito de agradecer a sua presença aqui conosco. Eu que agradeço. E dizer que esse programa, ele às vezes é interessante até para mim que o faço, porque permite com que a gente possa debater opiniões distintas e diversas e sairmos daqui, não como inimigos, mas como companheiros na construção de um mundo melhor. E vamos lá. Viva o Brasil! Até a próxima semana. Trataremos aqui de mais um assunto de seu interesse. Meu nome é Zilan Costa e Silva e este é o Jogo do Poder. Até lá.